Dizem que quando nasce o sétimo homem, alguma coisa acorda, algo antigo, algo que não esquece o sangue de onde veio. Um dia percebi que o mal estava crescendo dentro da minha casa. E pior, que tinha meu sobrenome. Meu nome é Jonas. Cresci sem saber o peso do número que carregava. Sempre ouvi cochichos, alertas disfarçados, olhares que duravam um pouco demais. Meu pai era um homem calado, seco, com mãos calejadas e a expressão de quem sabia mais do que queria admitir. Nunca me bateu, mas também nunca me chamou de filho. E minha mãe, ela me amava, mas me olhava com medo, sempre com medo. A vida na fazenda era simples, cheia de regras que ninguém explicava. Não podia andar descalço depois das 6. Não podia ir até a encruzilhada do Ipê Seco. E de jeito nenhum podia sair de casa nas noites de sexta-feira, especialmente se a lua estivesse redonda. A primeira vez que me dei conta de que algo estava errado foi quando completei 13 anos. Me lembro bem da sensação naquela noite. Era como se tivesse febre, mas sem calor. O corpo tremia, o estômago doía e o som dos bichos lá fora parecia mais alto, mais próximo. Até o silêncio entre os grilos parecia falar alguma coisa. Naquela madrugada, sonhei com a tal encruzilhada. Eu estava deitado na terra batida, com os olhos voltados para a lua. Em volta, 6 mulheres menos minhas irmãs, e um homem de chapéu de palha. Nenhum deles tinha rosto. As 6 choravam. O homem sorria. Quando acordei, eu estava suado, com barro nas solas dos pés e as roupas jogadas no terreiro. Achei que fosse sonambulismo. Minha mãe achou outra coisa. Na manhã seguinte, ela apenas disse, enquanto me servia o café: "Você precisa ser forte, meu filho. Muito mais do que imagina." Na semana seguinte, um boi desapareceu do pasto. As cercas estavam intactas, mas havia marcas de arrasto na terra e uma trilha de pegadas que começavam grandes, como de um animal de 4 patas, e terminavam com pés descalços de gente. Alguns peões disseram que podia ter sido um ataque de onça. Outros calaram, e os mais velhos, aqueles que ficavam sentados em silêncio na sombra do galpão, apenas balançaram a cabeça. Foi a primeira vez que ouvi alguém sussurrar a palavra lobisomem. Sussurrada mesmo, como se só o som já bastasse para trazer coisa ruim. Na sexta-feira seguinte, minha febre voltou, e com ela, uma sede impossível. Me escondi no curral, suando frio, e senti as unhas coçando como se quisessem ser da carne. O cheiro dos bichos estava insuportável. O do sangue, então, era quase doce. Quaespom. Fugi antes que fizesse alguma besteira. Corri sem rumo, até parar debaixo do velho Ipê Seco, aquele da encruzilhada. E ali, sozinho, meu corpo se dobrou sobre si mesmo. A dor não foi como nas histórias. Não foi instantânea, nem mágica. Foi uma dor ancestral, como se os ossos soubessem que aquilo já aconteceu antes, como se eles lembrassem. A carne esticou, os dentes cresceram, os olhos arderam como brasa. Não sei quanto tempo durou. Só lembro de gritar até o grito virar rosnado, e depois silêncio. Acordei no dia seguinte na varanda de casa, coberto de barro seco e com as mãos cortadas. O cachorro da fazenda, Osiel, estava morto ao meu lado, sem marcas, sem feridas, só morto, com os olhos arregalados, como se tivesse visto algo impossível de ser descrito. Minha mãe chorou baixinho quando me viu, e meu pai, pela primeira vez na vida, ajoelhou no chão da cozinha e rezou. Não olhou para mim, não me tocou, só rezou. Naquela noite, eu soube que não tinha mais volta, que tudo que me escondiam era verdade, que eu era o 7º da linha, que o sangue que corria em mim trazia algo velho, esquecido, que nem rezas nem batismo apagaram. Minha mãe me contou, entre soluços,
que meu avô tinha passado pela mesma coisa e que a única forma de deter era com prata ou fogo. Mas eu não vou deixar, ela disse. Mesmo que você não seja mais só meu menino. Foi quando começaram os sumiços. Animais, depois galinhas, depois um bezerro e então um menino da fazenda vizinha. O corpo dele foi encontrado numa grota, sem uma gota de sangue, só os ossos limpos e o cheiro forte no ar, o mesmo que eu senti em mim nas noites de transformação. A polícia veio. Não acharam nada, nenhuma pegada, nenhuma pista. Excelência e medo. Aos poucos, os vizinhos começaram a se afastar. As pessoas não olhavam mais nos olhos da minha família. E eu, que antes era só o caçula, virei uma sombra dentro de casa. Minha mãe fazia orações toda noite, amarrava fitas nas portas, deixava sal nos cantos, mas nada disso impedia. Toda sexta-feira, o chamado vinha, forte, quente, como um fogo nos nervos. Eu tentava resistir, trancava as portas, me amarrava, mas a coisa dentro de mim era mais velha que o medo, mais forte que promessa. E quando vinha, não era eu, era outra coisa. E essa coisa queria sangue. Aos poucos, minha mãe parou de me chamar pelo nome. Era como se usar Jonas trouxesse ele de volta. Um menino que ela criou, que correu descalço no terreiro, que dormia com medo do escuro e pedia oração quando o trovão batia forte. E a essa altura, ela sabia que ele só voltava aos pedaços e que cada sexta-feira levava um pedaço maior. Eu comecei a dormir no antigo celeiro. Foi minha escolha. Trancava a porta por dentro, deitava no chão frio, com um cobertor velho e 2 sacos de sal nos cantos. Lembranças distantes de simpatias que eu vi em cochichos. Na hora quando a lua subia cheia, era como se o mundo todo sumisse e ficasse só aquilo. O calor nos ossos, a raiva crua, a fome sem nome. Os ataques pararam por um tempo, mas não por minha força de vontade. Acho que era outra coisa. Como se ele só precisasse se saciar de vez em quando, e quando eu saqueava, dormia dentro de mim. Quando não, pressionava cada víscera até eu gritar. Nessa época, passei a evitar pessoas. Me afastei das irmãs, do resto da família. Nem minha mãe se aproximava mais. Foi nessa fase que apareceu o padre Tito, novo na cidade, enviado da capital, jovem, decidido, cheio daquelas ideias de que o mal só entra quando a gente deixa. Me chamaram para conversar com ele. Relutei, mas fui e ele me recebeu com um sorriso aberto, num banco de madeira aos fundos da igreja. Me ofereceu água e disse que tinha ouvido coisas. E o senhor acredita? Perguntei. Acredito no que a fé não explica. Ele respondeu. Nos falamos por semanas. Contei-o tudo. Ou quase tudo. Ele ouvia com atenção. Às vezes anotava algo num caderno pequeno. Outras vezes só me observava. Até que um dia ele falou: o que você carrega não é só maldição. Mas nem toda herança precisa continuar. Foi quando sugeriu o ritual. Tem um jeito de prender o bicho, mas não sem dor e não sem risco. Era um ritual antigo, de origem africana, mesclada com tradição cristã. Envolvia um círculo de sal grosso, ferro, cinzas de ossos e a leitura de passagens específicas da Bíblia por 7 noites consecutivas, sempre ao lado do portador. Mas havia uma cláusula. Durante o ritual, o corpo passaria por provas. Sei, resistes. O bicho seria silenciado. Se não resistisse, o corpo morreria. Ou pior, o bicho se soltaria por completo. Aceitei, porque eu já não era mais dono de mim. Porque cada noite me custava mais da alma. Porque no fundo, eu ainda queria ser chamado de Jonas e ouvir minha mãe me dizendo que estava tudo bem. O ritual começou numa quinta-feira.
sob a lua minguante. Dormi no porão da igreja. O padre e 2 ajudantes fizeram os preparativos. Me deitaram no centro de um círculo e acenderam 7 velas. Me deram algo amargo para beber. E então começou. Na primeira noite, tremores. A segunda, febre e vômito. Na terceira, o corpo inteiro se enrijeceu. Me contorcia como se cada osso estivesse querendo sair por baixo da pele. O padre lia sem parar, com a voz firme, mas os olhos preocupados. Na quarta noite ouvi vozes. Não, deles. De dentro, a criatura sussurrava meu nome como se zombasse. Jonas, Jonas, eles não vão te salvar. Na quinta noite, eu mordi a própria língua até sangrar. Na sexta, arranhei o chão até arrancar a unha dos dedos. E nossa, oh silêncio, pela primeira vez desde que tudo começou, eu não senti nada. Nem calor, nem fome, nem sede. Era como se houvesse um vazio dentro de mim, como se o peso tivesse sumido. O padre olhou para mim e sorriu. Você venceu. Por um tempo, a vida pareceu normal. Voltei a ajudar na fazenda. Dormia a noite toda. Comia, conversava, até ria. Minha mãe voltou a me olhar nos olhos. Um dos peões me ofereceu um pedaço de fumo e me chamou de moço de novo. Eu quis acreditar que era verdade. Mas então, uma noite, sonhei de novo com o ipê seco. No sonho, eu estava sozinho na encruzilhada. A lua era vermelha. E ao meu redor, 7 sombras. Mas dessa vez, todas riam. E no centro do círculo, eu não estava deitado. Eu estava em pé e sorrindo. Quando acordei, havia terra nos meus pés. E pela primeira vez em meses, senti o cheiro. Aquilo quente, metálico, doce. Corri até a igreja. Encontrei o porão vazio. O padre não estava. Nem as velas, nem os registros, nem os objetos do ritual. Só o círculo, ainda desenhado no chão. E um único bilhete. Algumas heranças não se quebram, só se adormecem. Desde aquela noite, nunca mais dormi direito. O bicho voltou. Mais sutil, mais contido. Mas lá, presente, à espreita, como se soubesse que agora eu conhecia suas regras, e ele as minhas. Toda lua cheia, sinto o sangue esquentar. Esmoscocom, os olhos escurecem, mas ainda me seguro, ainda me escondo, ainda sou em parte Jonas. Mas sei que um dia não vou mais conseguir, e quando isso acontecer, não vai ser só bicho correndo pelo mato. Vai ser algo pior, porque agora ele aprendeu comigo também e está esperando a hora de herdar tudo o que restou. Fiz o que nenhum avô deveria fazer, e por mais que o tempo tenha passado, toda vez que a lua cheia rasga o céu, eu lembro daquele grito, do sangue, e do nome que me chamou antes de morrer. Eu morava com a família no pé da Serra do Cipó, num sítio que já era do meu bisavô. Terra boa, difícil, cheia de canto onde o mato cresce sozinho e a noite canta mais alto que o rádio. Tínhamos criação pequena, uma roça de milho e uns porcos soltos no cercado. O lugar era longe do mundo, mas perto de tudo que o povo antigo teme. Lá, os ruídos da mata não são só de bicho. Tem coisa que a gente aprende a não chamar de nome nenhum. Tudo começou numa noite de agosto. A gente estava jantando quando o cachorro começou a latir daquele jeito que arrepia. Não era latido de onça, nem de gente estranha. Era aquele latido miado, travado, que o bicho solta quando vê coisa que não devia ver. Meu filho levantou com a espingarda, mas eu pedi para deixar. Fui eu mesmo, só com o lampião e o facão. Quando cheguei no terreiro, não tinha nada. Só o cachorro, parado, todo ouriçado, olhando fixo pro mato. No dia seguinte, uma das porcas apareceu estraçalhada, mas o estranho
é que não tinha rastro, nem de gente, nem de bicho, só arranhão nas tábuas e o cercado aberto, como se tivesse sido arrancado com força. Achei que podia ser lobo do mato ou gente ruim. Reforcei o portão e dormi com a espingarda na beirada da cama. Mas a gente sabe que quando o mato quer falar, ele fala. E naquela semana, ele não parou de sussurrar. As galinhas começaram a sumir. Depois, os cachorros dos vizinhos. Então veio o cheiro, um cheiro forte, quente, que descia da serra, como se viesse pendurado na névoa da madrugada. Um cheiro de bicho molhado, misturado com carniça e enxofre. Quando ele vinha, os grilos calavam, o galo não cantava, e a gente sabia que o que andava por ali não era de Deus. Na terceira semana, eu tava cuidando de um bezerro doente no curral, perto da meia-noite, quando ouvi os passos, lentos, pesados, de 2 pés. Me escondi atrás da porteira, segurando o fôlego, e vi passar. Era alto, mais de 2 metros, com o corpo todo coberto de pelo escuro. Mas não era bicho puro. Tinha coluna, tinha postura, e os olhos, eram vermelhos, brilhavam como brasa, e estavam olhando para frente. Mas eu juro que ele sabia que eu estava ali. Sancha no osso, fiquei paralisado. Só respirei de novo quando ele sumiu entre as árvores. Voltei para casa sem fazer barulho. E naquele dia, rezei como não rezava desde menino, mas não adiantou. Na noite seguinte, ele voltou, e dessa vez, bateu na porta. Literalmente, 3 batidas fortes, como se não pedisse para entrar, como se quisesse me lembrar que estava lá e que podia. Não abri, claro, tranquei tudo. E eu sumiu. No outro dia, só tinha 3 arranhões longos na madeira da porta, profundos, retos, como garas. Minhas netas ficaram doentes de medo. E eu também, só não podia mostrar. Foi aí que comecei a perguntar para os mais velhos da região. Um deles, seu Ernesto, quase centenário, me disse só com um olhar: tem coisa que volta quando a família chama. Não entendi na hora, mas depois entendi, porque minha filha mais nova tinha tido o 7º menino. 7 filhos, 6 meninas, depois o Bento. E o Bento era estranho desde pequeno, silencioso, olhos fundos, dormia de dia e ficava acordado. Nas madrugadas olhando para a lua, achei que era coisa da idade, mas naquela noite, quando a coisa veio de novo, e dessa vez rasgou a tela da janela e matou 2 galinhas no terreiro, e o vai do novo. E vi uma coisa a mais. Na volta, ele passou perto do chiqueiro e parou. E por um instante, eu juro, ele me olhou como gente, como se o bicho lá dentro ainda lembrasse quem eu era. E então, no fundo do terreiro, vi o vulto do meu neto mais novo, de pé, parado, só de bermuda. E quando gratei, ele sumiu no mato. Foi quando tudo se encaixou. E é aí que começa a pior parte. Eu levei 2 dias para aceitar o que já sabia. Fui juntando os detalhes como quem junta caquinho de espelho, quebrado menos as ausências do Bento nas noites de lua, o jeito dele farejar o ar como bicho, os arranhões que apareceram nos braços dele, sem explicação, e aquele olhar vermelho, molhado de luz, que eu jurei ter visto na criatura e depois nos olhos do meu neto. No terceiro dia, preparei tudo. Afiei a faca de caça, que era do meu pai. Enterrei uma bala de prata no cano da espingarda e fiz um círculo de sal e carvão em volta da casa. Minha mulher me olhava sem entender, mas também sem perguntar. Ela já sabia que quando o homem fica em silêncio desse jeito, é porque vai dar fim a alguma coisa ou morrer tentando. Não falei com ninguém. Só sentei na cadeira da varanda e esperei. A lua nasceu por trás da serra
como um olho aberto demais. No meio da madrugada, o cheiro veio primeiro, menos aquele fedor quente, antigo, que fazia os porcos gritar antes de morrer. Depois, os passos. E então ele apareceu, de novo, imenso, agachado, farejando o ar. Mas dessa vez, não me escondi. Fiquei de pé no meio do terreiro, com a espingarda nas mãos e o nome de São Miguel nos lábios. Ele rosnou, avançou, mas parou. Olhou em volta, farejou de novo. E aí, aconteceu. Ele se levantou e por um segundo hesitou. O corpo parecia travar, como se duas vontades morassem ali dentro e brigassem para ver qual saía primeiro. E naquele momento, no fundo dos olhos dele, eu vi. Era o Bento, meu neto. Fiquei imóvel. A arma tremeu na minha mão. Eu gritei o nome dele. Bento! E a criatura estremeceu. Vacilou. Mas então, como se aquilo fosse uma fraqueza, ele gritou. Um urro que não era humano nem de bicho. Um grito rasgado, de dentro da barriga. E avançou. Atirei. A bala pegou no ombro. Ele cambaleou. Caiu de lado. Esperneou como um porco sendo cortado. Corri até ele com a faca. E ali, naquela confusão de pelo e carne, sangue e respiração pesada, ouvi uma voz, baixinho, quase um sussurro. Vô. Foi a última palavra. Enterrei. A lâmina entre as costelas dele. O corpo inteiro tremeu. Depois parou. A pele começou a secar, os pelos a cair, os ossos a estalar. E quando tudo passou, o que ficou deitado no chão, no imóvel, era meu neto, meu menino, o Bento. Passei o resto da noite sentado ao lado dele, sem chorar, só olhando. O dia clareou devagar, como se tivesse vergonha do que aconteceu. Quando a primeira luz tocou o terreiro, eu levantei, peguei o corpo nos braços e levei para o mato. Cavei com as mãos. Não contei para ninguém. Só disse que ele sumiu, que se perdeu na mata e nunca voltou. A polícia procurou por dias. Os vizinhos fizeram um mutirão. Minha filha quase morreu de desgosto. Eu não disse nada. Enterrei meu neto e enterrei a verdade junto. Porque se o mundo soubesse, não haveria oração, missa ou tempo que curasse a vergonha dele e minha, da família. Plantei um ipê amarelo em cima da cova, o mesmo da encruzilhada antiga. Nunca mais vi bicho, nem cheiro, nem grito. Mas de vez em quando, na lua cheia, ouço o galho estalar de um jeito estranho, como se algo ainda estivesse por perto, ou como se a terra não quisesse esquecer o que escondeu. Agora, no fim da vida, resolvi contar. Não porque espero que alguém acredite, mas porque não quero morrer carregando isso só comigo. O Bento era bom, era doce, não merecia aquilo. Mas às vezes, o sangue cobra o que ninguém lembra ter prometido. E a gente vira só o último da linha, segurando um destino que veio de longe, pesado, e que não dá pra passar adiante. Só dá pra enterrar, e calar, e viver com os olhos cheios. Timo. Ele apareceu do nada e sumiu do mesmo jeito, mas o rastro de medo que deixou, até hoje ninguém apagou. Moro nessa vila desde que nasci, pequena, escondida entre morro e mata fechada, com rio cortando no fundo estrada de terra que só Sica M. Agosto. Aqui todo mundo se conhece pelo nome, apelido e pelo que já aprontou na vida. A gente vive sossegado, ou quase, porque vez ou outra o mato resolve lembrar a gente que ele veio antes. E naquela época, ele lembrou. Foi entre maio e junho, de um ano que ninguém mais gosta de mencionar. A seca vinha atrasada, o gado andava estranho, e as galinhas começaram a desaparecer do nada. No começo a gente achou que era bicho. Cachorro do mato, talvez. Mas aí, um dos cabritos apareceu com a barriga aberta, sem um pingo de sangue por perto,
E a coisa ficou diferente. A vila toda sentiu. Os cachorros uivavam nas madrugadas, os homens começaram a trancar as portas com mais força e as mulheres benziam as crianças antes de dormir. E mesmo assim, uma noite, a dona Edilene perdeu o menino mais novo. Deixou ele dormindo no berço do lado da janela, com um pano meio aberto por causa do calor. Quando acordou, só tinha o colchão manchado de baba, nem rastro, nem barulho, nem nada. Foi aí que começaram a falar. No armazém, na beira do rio, no meio do pasto, sussurros primeiro, depois nomes mais claros. Lobisomem, disseram. Uns riram, outros se benzeram. Eu só fiquei quieto, porque já tinha escutado meu avô falar disso. E ele falava sério. O pior é que não foi só o menino. Nas semanas seguintes, sumiram 2 bezerros, um porco e até um cavalo. E teve gente que jura que viu uma sombra atravessando o rio em 2 patas. Uma mulher disse que viu algo no telhado da igreja. Outro que ouviu um grito que vinha da mata e parecia gente pedindo socorro, mas com voz rasgada, como se estivesse dentro de um bicho. Ninguém queria sair de casa à noite, e quem saía levava arma, faca ou pelo menos 1/3 no bolso. Mas nada disso parecia adiantar, porque não era só o bicho. Era o Meadow. Ele andava com a gente, entrava nas casas, dormia nos cantos. Uma noite, eu vi. E o que vi não era bicho como os outros. Tava indo levar leite pra minha tia, que morava perto da estrada velha. A lua tava quase cheia, o céu limpo. Quando passei pela ponte de madeira, ouvi um barulho no mato. Estalo seco, como galho quebrando. Parei, olhei, não vi nada. Continuei andando, mas o barulho continuou me acompanhando. Do lado, dentro da mata. E foi ficando mais perto. Foi aí que ele apareceu. Saiu do escuro devagar. Era grande, maior que homem, menor que cavalo. Tinha corpo peludo, braços compridos e andava curvado, mas firme. A cabeça parecia de cachorro, mas os olhos eram humanos e estavam fixos em mim, vermelhos, brilhando na luz da lua. Elros, não como bicho, mas como quem avisa que sabe quem você é. Fiquei parado, travado. O leite caiu da minha mão e o cheiro doce dele subiu no ar. O bicho cheirou, abaixou a cabeça e, rápido, silencioso, sumiu entre as árvores como se nem tivesse peso. Cheguei em casa branco, mudo. Minha mãe quis saber o que houve. Só balancei a cabeça e dormi com a porta trancada e a faca de cortar porco debaixo do travesseiro. No dia seguinte, fui no grupo de oração da vila, não para rezar, mas para ouvir. Lá estavam mais 3 que tinham visto, cada um numa parte diferente da vila, cada um com um detalhe em comum: olhos vermelhos, forma quase humana, e aquele mesmo silêncio pesado que vinha junto com ele. Não era só ataque, era como se ele estivesse olhando a gente, escolhendo. Foi aí que o Toinho, do Arraial, contou. Disse que no tempo do avô dele teve caso parecido, e que o velho guardava até hoje uma bala feita de prata pura, fundida de uma medalha de São Bento. Se o bicho voltar, eu acerto, disse ele, mas tem que ser na hora certa. Se errar, ele volta pior. E ele voltou. Na noite da lua cheia, a vila toda ficou em silêncio naquela noite. Nem as corujas cantaram. A lua cheia brilhava demais, branca feito dente de defunto, e a brisa estava parada, como se até o vento tivesse medo de andar. Cada casa trancada, cada janela coberta. Só 3 pessoas ficaram fora. Eu, o Toinho do Arraial e o Zé Mota, que era valente demais pro próprio bem. Toinho tinha preparado tudo: a espingarda de 2 canos, com uma bala comum e a de prata no segundo
Disparo. A gente se escondeu atrás do antigo paiol, que dava vista para o beco da venda, onde as galinhas tinham sumido na semana anterior. Ficamos ali, quietos, respirando com o peito apertado, até que ele apareceu. Saiu do meio da escuridão, como se tivesse nascido dela. Primeiro, os olhos, 2 pontos vermelhos brilhando no escuro. Depois, o resto alto, curvado, peludo, os dedos longos demais, com unhas que arrastavam no chão. Ele vinha devagar cheirando o ohá, como se estivesse procurando alguma coisa, ou alguém. Zé Mota engatilhou o rifle, mas Toinho levantou a mão, pedindo calma. Agora não. Sussurrou. O lobisomem passou a menos de 5 metros da gente. E naquele momento, ele parou, virou o rosto e nos olhou. Não como quem vê um bicho, como quem vê gente. E reconhece. Foi o Toinho que puxou o gatilho primeiro. A bala comum pegou no ombro. Ouvi o grito. Um som rasgado, quase humano, e caiu de lado. Começou a espernear, a ranger os dentes e se levantou com raiva nos olhos. Avançou. Foi aí que a segunda bala saiu, a de prata. Atingiu a perna esquerda, bem acima do joelho. O lobisomem deu um grito tão alto que os cachorros da vila inteira responderam. Depois, tropeçou, caiu de joelhos e congelou. Os olhos ficaram imóveis. O peito arfava como se tivesse em pânico. E então, sumiu. Desapareceu. Não desmaiou. Não virou homem. Não ficou ferido. Simplesmente sumiu, como fumaça soprada, como névoa apagada pelo vento. O sangue que escorria ficou no chão, mas ele não. Toinho, eu e Zé Mota ficamos ali, parados, tentando entender. Procuramos marca no mato sinel no show, qualquer rastro. Nada. Na manhã seguinte, o sangue seco ainda estava lá, mas ninguém encontrou pelo, osso, unha, nem corpo. Nada. E o mais estranho, naquela mesma semana, uma mulher desconhecida passou pela vila. Nunca tínhamos visto ela. Disse que vinha do sul, vendia ervas e queria descansar um pouco antes de seguir viagem. Dormiu uma noite na casa da Dona Carmen e no outro dia foi embora. Nunca mais voltou. Depois disso, a vila sossegou. As pararam de sumir. As madrugadas voltaram a ter som. O cheiro ruim nunca mais veio. Mas o medo, esse não foi embora. Toinho ainda guarda a espingarda, agora com 2 balas de prata, porque diz que a outra pode não ter terminado o serviço. Ele não morreu, costuma dizer. Só foi embora, por enquanto. E eu não duvido, porque vez ou outra, quando o céu está limpo demais e a lua cheia sobe redonda e branca por trás dos morros, o cachorro da Dona Elvira late pro nada e tem uma sombra que cruza a estrada rápido demais para ser de gente. E aí eu lembro daquela noite, lembro daquele olhar e penso, tem coisa que a gente não mata, só faz sumir. Até a próxima vez. Todo mundo naquela vila fingia que a grota era só mato, mas eu vi o que saiu de lá, e desde então ninguém mais dorme com a janela aberta. Não gosto de contar essa história porque até hoje tem gente daquela vila que finge que nada aconteceu. E eu entendo. Quem viu o que a gente viu só quer esquecer. Mas já estou velho. Não devo mais nada a ninguém. E antes que meu juízo vá embora de vez, quero deixar isso dito. O que andava naquela grota, na beira do mato, não era bicho da terra. E se alguém disser o contrário, é porque não viu direito. Era um vilarejo pequeno, no interior de Minas, fincado entre Moro Brejo e Silêncio. Todo mundo se conhecia e o tempo passava devagar, até o dia em que um bezerro sumiu. Depois, mais 2, e uma ninhada inteira de porcos apareceu aberta no terreiro, como se alguma coisa tivesse arrancado só o que queria
e deixado o resto jogado. No começo acharam que era onça, mas nem onça faz aquilo. As noites começaram a mudar. Tinha um som vindo da grota, um gemido rouco, que parecia de homem chorando misturado com uivo. Aquilo entrava no osso. E o pior era o cheiro, um cheiro de bicho molhado com coisa podre. Eu morava perto dali, e toda noite ouvia passos na mata. Não de 4 patas, eram passos pesados, 2 pés batendo no chão, parando às vezes, como se escutasse também. O povo foi se fechando, as crianças já não corriam na rua. As rezas voltaram a ser diárias. Um rapaz, o Joaquim, jurou que viu um vulto cruzar a estrada, correndo numa velocidade impossível. Disse que tinha um pelo grosso, mas andava a rito. Ninguém acreditou, até a noite em que a Maria Rita, costureira, foi encontrada perto do galinheiro, deitada de olhos abertos e sem um arranhão, mas morta, como se o coração tivesse parado de medo. A vila chamou o padre. Ele benzeu tudo, jogou água benta no caminho da grota, mas confessou a um dos mais velhos que aquilo não era coisa da igreja resolver. Foi aí que começaram a falar baixinho, nos cantos da venda, sobre o Benedito, homem que vivia sozinho, meio afastado, quieto, de meio, que dizia ter vindo de outra cidade, onde coisas parecidas tinham acontecido. Só que ninguém tinha coragem de ir até lá. Até que ele apareceu na praça numa manhã e falou com a voz calma, mas firme: não é onça, e também não é só maldição. É um castigo. Ninguém entendeu. Ele foi embora, e naquela mesma noite, o barulho voltou. Só que mais perto, muito mais perto. E naquela madrugada, pela primeira vez, eu vi a coisa sair da grota e subir pelo morro. Tinha forma de homem, mas não era. O corpo era maior, o rosto desfigurado, cheio de pelos e dentes, e os olhos não eram de bicho, eram de alguém que já foi gente e que lembrava. A coisa passou a poucos metros de mim. Eu estava encolhido atrás do galpão, com um terço na mão e o coração quase saindo pela boca. Ela não me viu, ouviu e escolheu me deixar. Caminhava devagar, como se sentisse o cheiro do mundo. Os braços eram longos, o peito parecia pulsar com um fôlego que vinha das entranhas. O mais estranho era o jeito que olhava em volta. Não era animal procurando caça, era alguém voltando para casa. No outro dia, a vila estava em silêncio. Ninguém comentava nada, mesmo os que viram, mesmo os que ouviram. Era como se todos tivessem feito um pacto mudo de ignorância, menos eu e o Benedito. Ele bateu na minha, apertou a maiodeia e, sem dizer nada, entrou, sentou na cadeira de palha e ficou quieto. Quando falei que tinha visto, ele abaixou a cabeça. Disse que isso acontecia desde o tempo do avô dele, que a maldição seguia quem tentava esconder. Sempre na grota, sempre perto da água parada. É lá que começa e é lá que termina. Essas foram as palavras dele antes de me mostrar um cartucho velho, uma bala prateada com cruzes riscadas à mão. Só isso segura e nem sempre resolve. Depois disso, ele foi embora e nunca mais voltou. Sumiu como chegou. A vila seguiu se fingindo de morta. As crianças começaram a adoecer. Gente sumia na mata. Alguns apareciam com marcas nos braços, como se tivessem sido arranhados por algo imenso. Outros, como o Alfredo, enlouqueceram de vez. Ficou dias gritando que o irmão morto o visitava toda madrugada com um focinho peludo e olhos de fogo. Tentei alertar as pessoas, mas ninguém me ouvia. Me chamavam de bêbado do perturbado, até o dia em que eu mesmo quase virei parte da lista de desaparecidos. Estava voltando tarde da venda, quando senti os passos atrás de mim. Não corri. Não, só encostei na cerca e rezei. Ele saiu da sombra como se tivesse brotado da terra. Parou
na minha frente. Me olhou nos olhos e era o Tião, o filho da Dona Creusa. Reconheci o olhar, o jeito de curvar a cabeça. Só que o corpo dele não era mais dele. Era outra coisa, deformado, preso entre duas naturezas. E ele chorava com olhos de bicho. Foi nesse momento que vi a bala no chão, a mesma que Benedito tinha deixado, e entendi. Mas não atirei. Ele me cheirou, deu a volta e sumiu na neblina da grota e nunca mais voltou. Depois disso, o silêncio se aprofundou. A vila ficou menor. Quem podia foi embora. Quem ficou, não fala. Mas até hoje, quando a lua fica cheia e encosta no topo do morro, dá pra ouvir o lamento saindo da mata. Não eu sei se é o Tião ou se é outro. Só sei que a grota nunca secou e quem mora por ali ainda evita olhar pra dentro dela.